Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Vocês já perceberam que eu não tenho uma agenda ou um calendário de postagem aqui no YouTube, mas isso não é algo que está me incomodando no momento. Só que existem algumas palavras em específico que às vezes Deus traz no meu coração em momentos muito aleatórios. E hoje é um desses momentos e foi um dia de muita reflexão para mim. Estive o dia inteiro sozinho aqui por casa, toda uma casa nova. Deus me abençoou com uma casa nova, eu, meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho. Inclusive, aquilo ali é o carrinho dele. Deus tem sido muito bondoso conosco e tem se revelado muito. É muito bacana, é muito legal e interessante quando tu te entrega para Deus e tu realmente acredita e passa a tentar entender como é a forma dele de trabalhar, sabe? Nem sempre a gente vai entender, nem sempre a gente entende. Eu confesso que eu não entendo, mas é uma confiança que me deixa seguro, sabe? Verdadeiramente, assim, estar com ele. Às vezes vem aqueles momentos de dúvida, aqueles momentos de tristeza ou de agonia por não saber qual vai ser a próxima coisa que Deus vai te falar, mas ele sempre vai falar. E isso é muito legal. E eu espero sinceramente que esse vídeo que você está vendo chegue no momento certo. Antes de eu iniciar esse vídeo, eu orei, pedindo para que Deus levasse esse vídeo para as pessoas certas e fica nesse vídeo que vai ser uma bênção para ti também, assim como está sendo para mim ouvir sobre a palavra de Deus e conhecer mais sobre ele. Eu quero começar um texto no livro de Mateus. Estou com a minha Bíblia bem aqui, olha, gente. Livro de Mateus, capítulo 7, né? Versículo 7 também. Gente, Mateus é um livro que eu gosto muito, principalmente essa parte aqui de Mateus 5, 6, que fala sobre o Sermão do Monte, né? É um dos sermões mais famosos de Jesus. E a minha Bíblia, ela tá toda marcadinha, olha, certo? E aqui no versículo 7, no capítulo 7, tem um título que o nome é assim: A Bondade de Deus. Vamos ler? Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 12. Peçam e vocês receberão. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para você. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisa boa aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Eu vou, a partir desse texto, a partir dessa leitura, eu quero contar para vocês uma história, né? Recentemente eu tenho ficado muito imerso na comunidade do YouTube e é uma comunidade que eu gosto muito, o algoritmo me joga vídeos incríveis e recentemente me foi jogado o vídeo de Catherine Kuhlman. Eu vou deixar o nome escrito para vocês aqui, Catherine Kuhlman. É uma mulher que é muito cheia, foi muito cheia do Espírito Santo e as pregações delas, tu sente a presença, sabe? E ela fala de uma intimidade tão linda do Espírito que aquilo te motiva, aquilo te inspira. E em uma frase que ela falou que ficou muito marcada em mim foi o seguinte: falem apenas aquilo que vocês vivem. E isso é muito interessante, é muito real, porque como eu vou falar de algo que eu não vivo? Eu não vou falar com propriedade, né? E ela fala que o Espírito Santo ele age em ti de uma forma que ela não é mecânica. O Espírito Santo ele não é mecânico. Então, quando tu fala as tuas vivências, é porque tu já buscou, é porque tu já viveu, é porque Deus já falou contigo, já te respondeu. E se ele permitiu que tu vivesse essas coisas, foi para que tu repassasse para as outras pessoas. E é o que eu tô fazendo hoje aqui para vocês. E no ano passado, ou foi no começo desse ano? Acredito que tenha sido no ano passado.
eu Deus me levou para uma missão na Ilha do Paramajó, que fica em Abaetetuba. Ficava próximo ali, Abaetetuba fica próximo de Barcarena, é a cidade onde eu moro. Morava, né? Hoje eu tô morando em Belém. E tinha ido uma vez com uma amiga minha, que é a Sheila. Vou falar o nome dela aqui, inclusive eu vou mandar esse vídeo para ela. Sheila me convidava há muito tempo pra gente ir pro Paramajó. Sempre amei natureza, sempre amei lugares que tenham esse contato direto, sabe, com árvores, com terra. E o Paramajó, ele é um furo, né, como se fosse um furo que você consegue acessar lá de barco. Você tem as jabetas, tem as canoas, enfim, que você consegue ter acesso, é uma área ribeirinha, né? E fui lá ter essa vivência com a Sheila. Gente, um lugar maravilhoso. E pude sentir Deus de forma pura ali, sabe? E o Senhor pediu que eu voltasse naquele lugar pela segunda vez. Só que antes de eu ir, ele pediu para eu ir em jejum. Eu fiquei, tá, vou fazer um jejum. Não sei o porquê, não falou o porquê o porquê, tipo, tu vai de jejum, tu vai falar alguma coisa lá, não falou. Deus, é muito engraçado a forma que Deus trabalha, porque ele te dá, ele trabalha assim, ele não trabalha com obesidade mental, foi um termo que eu ouvi hoje vendo uma pregação. Ele não trabalha com obesidade mental, então ele não te dá muitas informações, né? É que nem a história de Samuel, quando ele foi ungir Davi, né? Deus só falou assim para Samuel, Samuel, vai até Belém, em Belém tu vai encontrar Jessé, e lá eu vou te mostrar o novo rei de Israel. Meu coração não tem mais se agradado de Saul, etc. Então, as direções que Deus dá pra gente, já pega esse ensinamento pra ti. As direções que Deus dá pra gente são simples. Ele fala claramente e o que nós temos que fazer é obedecer. É dar aquele passo sabendo que ele é o dono do mapa, sabendo que ele sabe aonde a gente está indo. E obedecer, gente. Obedecer e ir com fé. E foi isso que eu fiz. Iniciei meu jejum e eu lembro que a gente foi no domingo, eu acho. Sempre era no domingo que a gente ia. A minha semana tinha sido muito corrida, o meu final de semana tinha sido corrido. No sábado eu tinha feito um trabalho que eu tinha chegado quase de madrugada. Porque no sábado eu orei, eu falei, Deus, eu tô tão cansado. E isso a gente tinha que acordar bem cedinho para poder ir para Abaetetuba e de Abaetetuba ir pro Paramajó. Eu fiquei assim, nossa Deus, e se eu cancelar? E se eu só não for? E Deus falou no meu coração que não, que era para eu ir. Respirei fundo e fui. No caminho, na estrada entre Barcarena e Abaetetuba, a Sheila deve lembrar disso, eu comecei a estudar, Deus colocou no meu coração para estudar sobre a história de Elias, né? Elias, especificamente ali quando ele foi enfrentar os profetas de Baal. Né? Aborda ali sobre Elias ter passado um período de depressão em que ele tinha agido sem pedir o direcionamento de Deus, né? Então, e fala dessa discrepância, né, de altos e baixos da vida de Elias, que um dia ele estava enfrentando os 400 profetas de Baal e no dia seguinte ele já estava fugindo. Então, comecei a estudar sobre essa história e no meio do estudo comecei a ler sobre a chuva que Elias tinha profetizado e que Deus ia enviar. Ok, cheguei no Paramajó, foi um dia em que eu produzi uma matéria com a Zeca, que era uma ribeirinha de lá da comunidade. Inclusive, Deus foi maravilhoso comigo e fez com que essa matéria saísse no jornal. Produzi um material muito lindo com ela, já falando sobre o meu trabalho. Só que teve uma situação muito específica que foi o seguinte. Vocês lembram que eu li aqui, olha? Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Teve um momento em que eu estava de noite lá na casa da Sheila, né, da mãe dela, e Deus falou para eu ir para a parte da frente, né? Porque é o rio, tem um espaço de terra e para cá fica a casa. Eu comecei a andar para a beira do rio e eu confesso que quando eu olhei estava muito escuro, eu fiquei com muito medo à noite, mas eu falei: "Não, Deus, coloca coragem em mim, eu vou orar lá". Comecei a andar e comecei a olhar para aquele lugar, comecei a agradecer a Deus por tudo e comecei a sentir o Espírito Santo muito forte. E no meio da minha oração, hoje eu entendo que o que eu fiz foi um ato profético, o que estava acontecendo ali era um ato profético, mas
confesso pra vocês que na noite, eu não entendi. E olhei pro rio e eu olhava aquele rio e eu queria que aonde aquele rio alcançasse, aonde aquele rio tocasse, que a presença de Deus fosse levada, sabe, por meio daquele rio. É como se a presença de Deus pudesse ser diluída, sabe, naquele rio e em cada lugar que ele tocasse, em cada terra, a presença de Deus ia habitar naquelas casas. Então, eu olhei, aí eu comecei a orar, estendi minhas mãos e comecei a pedir por isso. Só que eu comecei a refletir, eu tenho certeza que Deus colocou isso no meu coração pro que viria a acontecer mais tarde. E eu pensei assim, caramba, existem casas que não estão na beira do rio, casas que estão mais recuadas, né? Eu acho que se Deus mandasse uma chuva e a presença dele estivesse nessa chuva, ia alcançar todas as pessoas ali, sem saída. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então eu entrei. E meu coração ficou pensando nisso, e era um período que não estava de chuva, não era inverno. E eu fui descobrir depois que faziam meses, mais de 3, ou eram 4, ou eram 6 meses que não chovia. Tava um tempo de seca ali. E eu fiquei assim, caramba, como que vai chover aqui, mano? Não tem chovido. E aí eu comecei, deitei na rede, a gente tava deitado em 2 redes, né? Estávamos no mesmo quarto. E enquanto eu tava lá, o Senhor falou assim pra mim, ora, te ajoelha, ora e pede que eu vou mandar chuva. E eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que eu tô querendo muito isso, deve ser o meu coração que tá falando isso. E aí eu comecei a ignorar essa voz que tava falando dentro de mim. Então, o meu coração começou a apertar. E eu comecei a sentir uma dor no meu peito que aquilo me incomodou. E eu fiquei, meu Deus, não, vou orar então. Foi que eu falei, Sheila, vou orar. Levantei da rede, me ajoelhei e pedi para Deus enviar chuva, se fosse a vontade dele. Depois disso, eu deitei na rede de novo e eu falei, e Deus continuava falando, pede chuva, orem vocês dois, peçam chuva. E eu fiquei assim, caramba, na rede eu falei, Sheila, vamos fazer um teste com Deus? Vamos orar para ele mandar chuva. Tu ora e eu oro aqui. Ela falou, não, não quero orar e tal, ora só tu aí, eu vou ficar aqui contigo só acompanhando. Eu falei, tá bom, fica em espírito aí orando. E nessa oração eu lembro que eu falei, Deus, se for a tua vontade, manda chuva nesse lugar. E que essa chuva seja uma resposta do que a gente está fazendo agora. Mas se tu não mandar a chuva, tudo bem, a gente vai continuar acreditando em ti. Só ouve a nossa oração. E se for a tua vontade, manda chuva. Ok, terminamos nossa oração. E aí eu lembro que eu cochilei, dormi um pouco. E aí, quando eu acordei, foi com pingos no telhado. E esses pingos começaram a aumentar e começaram a fazer barulho. E eu acordei e eu fui procurar a Sheila no quarto, a Sheila não tava. Quando eu só ouço os passos dela andando. O chão era de madeira, né? Começou a andar. Aí eu olhei Sheila com a cara toda assustada. E ela falou, amigo, tá chovendo. E naquela hora a gente ficou tão tomado, a gente ficou tão emocionado pela resposta que Deus tinha dado pra gente. E a gente foi pra janela do quarto. E na hora que a gente encostou na janela, gente, o céu se abriu e caiu uma chuva danada. Aquela chuva ficou caindo ali, a gente começou a chorar e se emocionar muito. E foi muito legal porque eu já estava um tempo falando para Sheila, né? A gente estava já durante o dia nessa conversa sobre o Espírito Santo e foi muito bacana que Deus respondeu a gente. E depois a mãe dela falou: Poxa, vocês viram que teve essa chuva? Faziam meses que não chovia aqui e de repente caiu essa chuva. E eu contei para ela a história, né, que nós tínhamos orado e o nome de Deus foi glorificado em tudo isso. Então, isso são coisas que Deus permite a gente viver, permite que a gente repasse para as outras pessoas. E se Deus mandou uma chuva porque a gente orou com fé, você não acha que ele consegue agir no seu trabalho? Você não acha que ele consegue enviar o Espírito Santo para convencer aquela pessoa da tua família que está afastada? Tu acha que ele não tem o poder para enfrentar essa guerra contigo? Essa guerra espiritual? Porque hoje em dia, se vocês forem ver no meu canal, eu sempre estou falando sobre guerra espiritual, gente, porque o mundo espiritual ele é tão real, ele é
tão real quanto a Bíblia que eu estou segurando, quanto essa xícara que tem esse café. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual para depois se manifestar no mundo físico. Então, é muito importante que primeiro venha essa espiritualidade, que primeiro venha o nosso espírito se conectar com o Espírito de Deus, sabe? Nós sabemos que somos divididos em corpo, alma e espírito, então foi até um método que eu tenho usado nas minhas orações, que é o seguinte: às vezes quando eu tô muito agoniado, quando a minha alma tá muito abatida, quando eu tô muito nervoso, que meu corpo começa a ficar agoniado, que minha perna começa a tremer e meu coração começa a bater forte, eu paro e eu cito alguns trechos do Salmo 91. Eu lembro de uma oração que eu fiz recente, foi assim: Deus, a tua palavra diz que a pessoa que procura segurança em ti pode dizer a ti, tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus e o meu Salvador. E na tua palavra também diz que a pessoa que procura segurança em ti, tu enviaria anjos a respeito dessa pessoa e que quando a gente chamasse, tu responderia e que tu estaria conosco nas horas de aflições. Então, quando nós chamamos, quando nós pedimos, principalmente a presença de Deus, porque é essa presença que cura nossas feridas, as feridas que a nossa alma sente, sabe? E isso acaba refletindo no nosso corpo em vícios, né? Isso já pode ser, até ser um assunto para outro vídeo. Então, feridas na alma, Deus pode curar e isso vai se manifestar no teu corpo. Quando você tem ferida na sua alma, traumas, situações que você evita enfrentar, perdões que você evita liberar, tudo isso reflete para o seu corpo em forma de doenças, né? Falo mesmo de feridas, em forma de vícios, né? Pessoas que de repente. É uma palavra meio forte que eu vou falar agora, mas pessoas que já tiveram experiências sexuais traumatizantes, né? Eu falo isso por experiência própria. Aquilo é uma ferida que fica na tua alma, isso reflete em tantas coisas na tua vida negativas, sabe? Relações que tu tem com pessoas, né? Eu falo em questão de amizades ou até mesmo de relações amorosas, são afetadas negativamente por essa ferida que tu tem na alma, sabe? E na minha caminhada com Deus eu tenho aprendido que Ele é essa cura. E essa cura começa no mundo espiritual. Essa cura começa quando o teu espírito humano se rende, o teu espírito humano diminui, para que o Espírito de Deus venha crescer e falar com a tua alma, porque o Espírito de Deus, na Bíblia fala que o Espírito de Deus, a palavra de Deus é como aquela espada de dois gumes, né? Espada de dois gumes é aquela espada que fura dos dois lados. E a palavra dele consegue penetrar no teu íntimo, na tua alma, no teu espírito e te curar de tudo aquilo que te entristece, sabe? Então, tu passa a se tornar sensível espiritualmente, tu passa a ouvir mais os direcionamentos de Deus. Talvez, porque assim, eu comecei esse vídeo na intenção só de contar essa história para vocês, né? De que quando a gente pede, a gente recebe. Então, vamos ser menos egoístas. Vamos ser menos egoístas de... Isso foi uma frase que eu usei em outro vídeo, de a gente parar de usar o mundo espiritual como barganha, como moeda de troca, de Deus, eu vou me aproximar de ti porque eu quero ter mais dinheiro, Deus, eu vou me aproximar de ti porque eu quero ter um carro, porque eu quero ter uma casa melhor. Gente, na Bíblia diz, o próprio Jesus diz, procure em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É exatamente isso que eu falei para você, é você se render a ele, é você pegar, tirar um momento, independente de onde você estiver, se você estiver na rua, se você estiver no carro, no quarto, no trabalho, é tu ir no banheiro, se trancar quantas e quantas vezes, gente. Eu já estava no meio do trabalho antes de começar, entrei no banheiro e me ajoelhei, entreguei meu trabalho para Deus. Então, é tu ter esses momentos de, poxa, pai, eu tô aqui, o meu coração tá frio, eu tô frio espiritualmente, tu sabes disso, mas com esse pouquinho de fé que eu tenho, eu me entrego aqui a ti e eu quero que tu me dê sabedoria, eu quero que tu me guie, eu quero que tu guie os meus passos, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz, porque, gente, é tão triste saber que tantos e tantos cristãos, sabe, tantas e tantas pessoas estão com sede, com essa sede de ouvir a voz de Deus, mas não conseguem porque terceirizam essa relação, porque só acham que vão conseguir ouvir a Deus se for com um pastor ou se for numa igreja. Então, Deus não quer isso. O que Ele quer é intimidade. Quantas vezes eu estive com fome e vocês me alimentaram? Quantas vezes eu estive com frio
e vocês me deram o que vestir, quantas vezes eu estive preso e vocês foram me visitar. E aí no final de tudo isso ele fala assim, naquele dia, os justos, eu vou olhar para os justos e vou falar, benditos sejam vocês. E ele vai olhar para aquelas outras pessoas e falar aquela frase triste, apartai-vos de mim, porque eu não conheço. E essas pessoas vão dizer, Deus, mas em teu nome nós expulsamos demônios, mas em teu nome curamos, em teu nome nós fizemos milagres e tantas outras coisas em teu nome nós fizemos. Você acha que essas pessoas que vão falar isso são desviados? São os ímpios? Não, são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, são aquelas pessoas que têm o entendimento do dom, têm o entendimento dos seus talentos, usam isso, mas é muito diferente tu falar de Deus e falar com Ele. Você está entendendo essa diferença? Falar de Deus é tu falar da palavra, é tu falar pela autoridade do nome dele, uma pessoa ser curada. Isso pode acontecer e isso vai ser a honra e a glória para o nome de Deus, mas como é que está o teu interior? Como está a tua relação com Deus? Como está a tua intimidade com Ele? Tu consegue sentar numa mesa, pedir para Deus uma palavra, Ele te responder, tu abrir a Bíblia e Ele falar contigo? Você consegue estar lavando uma louça e falar com Deus e realmente sentir a presença do Espírito Santo? Ou você quer que o pastor esteja sempre no jejum, que o pastor esteja na oração para que tu possa sentir a presença de Deus? Então, será que tu está tirando essa tua responsabilidade de buscar intimidade com Deus e colocando no outro? Essa mensagem tiveram vários ensinamentos. Eu espero que ela tenha te ajudado de alguma forma. E não esqueça que Deus está sempre aí para te ouvir, Deus está sempre aqui para te oferecer o perdão. Se não fosse assim, ele não teria feito aquele sacrifício na cruz, sabe? E não esqueçam do que diz aqui no versículo 8. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Faz o seguinte, quando tu terminar de ouvir essa palavra, bloqueia o teu celular, tira um momentinho de oração e pede. Pede o que tu quiser, mas principalmente a presença dele, porque é essa presença que te cura, é essa presença que te traz todas as respostas que tu procura no mundo. Para você fortalecer esse canal e permitir que essa mensagem seja levada a outras pessoas, é um algoritmo que o YouTube está fazendo. Curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal, porque isso vai ajudar muito a mensagem de Deus ser levada a outras pessoas. Então, é isso. Amém.